que era a segurança do alojamento da faculdade que eu vivi durante a graduação. Falei para ele o seguinte: estava lá em casa, né, no alojamento, fumando cigarro, fumava muito cigarro. Cigarro foi a única coisa que eu fumei durante a minha vida. Muito cigarro, fumei muito cigarro. Fumei dos 18 anos, 30 anos. Fumei. Parei, né, 2 anos já. Parei tem 15 dias, 3 meses, 2 anos. É mais importante os dias do que os anos, porque um dia sem fumar é uma tragédia, muito difícil. Todo dia eu tenho vontade de fumar. Quando eu vejo alguém fumando, então eu fico louco. Cigarro é o pior que se tem. Desci, fui conversar com esse cara. Fiquei lá embaixo, falei para ele: olha só, a força de contato normal e a força de contato com atrito, elas são de origem eletromagnética. É mesmo? Porque, ó, você pelo seguinte, ó, a minha mão, por exemplo, minha mão é matéria. A minha mão é composta de quê? Matéria. Matéria é composta por quê? Por moléculas. As moléculas são compostas de quê? Átomos. E os átomos compostos de quê? Carga elétrica. Carga elétrica tem sinal, mais ou menos. Cargas elétricas se repelem. Carga elétrica e movimento geram um campo magnético. Então a minha mão é cheia de carga, gerando em torno dela um campo eletromagnético. Da mesma forma que a parede também é cheia de carga, gerando em torno dela um campo que é eletromagnético. Quando eu aproximo a minha mão da parede, o que acontece? O campo eletromagnético gerado pela minha mão repele o campo eletromagnético gerado pela parede. Sabe a ideia? Mas se você lembrar da lei de Coulomb, lembra da lei de Coulomb que o David falou para vocês? Ou fui eu que falei? K, Q1, Q2 sobre o quê? D ao quadrado. Repare que a distância aparece onde? No denominador. Então não pode ser quanto? Rosca, não existe dividir por nada. Então a distância entre duas cargas, no caso, a distância entre a carga da minha mão e a carga da parede, jamais pode ser o quê? Nula. É uma interação eletromagnética entre as cargas em movimento e a distância entre elas nunca é o quê? Nula. Porra. Se a distância entre a carga da minha mão e a carga da parede não é nula, é porque tem distância entre os dois. Mesmo na hora que eu penso que toquei, tem distância entre os dois. Então a minha mão, na verdade, não toca a parede. Entre a minha mão e a parede tem que ter o quê? Uma distância muito pequena, que faça com que haja coerência na lei de Coulomb. Não há contato, efetivamente, entre minha mão e a parede. Lógico que não há contato microscópico. Macroscopicamente, a minha mão toca na parede. Óbvio. Sacou? Mas microscopicamente falando, a mão não toca na parede. Da mesma forma que a mão não toca na parede, nada toca em nada. Eu contei isso para um maluco que era segurança da faculdade. Ele fumava cigarros também. Aí ele andou para um lado, depois de eu ter falado para ele que nada toca em nada. Então nada toca em nada. Ele andou para um lado, andou para o outro. Aí ele falou para mim assim: então significa, por exemplo, se eu fizer assim na tua cara, não te copiei não. Olha aí, olha só. Bom, presta atenção. Se você na minha cara, o campo eletromagnético gerado pela tua mão vai repelir as moléculas do meu rosto. De tal forma que essa repulsão é tão intensa que vai gerar nela uma aceleração tão grande que vai criar em mim uma parada chamada hematoma. Mas efetivamente não vai ter tido contato entre a tua mão e o meu rosto não vai ter contato, não vai ter não. Pô, o cara era grande. Grande e indigesto, estranho. Aí ele continuou andando de um lado para o outro. Ele estava armado já por cima, botou a mão na arma e ficou assim: se eu der um tiro em você, tua bala não te encosta não. Eu falei: porra, olha só. Olha, presta atenção. O campo eletromagnético gerado pela bala vai repelir o campo eletromagnético do meu corpinho. De tal forma que a energia que a bala tem é tão intensa que vai romper o campo do meu corpo e a bala vai penetrar em mim. Mas a grande verdade é que sequer haverá contato entre a bala e o meu sangue. Até o sangue está em torno da bala, não está encostado não. Microscopicamente tem que ter no mínimo uma camada atômica entre o sangue e a bala. Não tem contato de nada, não encosta nada. Não encosta.
Porra, esse maluco ficou louco. Ele pediu um cigarro. Depois de ter falado pra mim de usar arma, eu dei até o mato. Pô, pega ele, fica à vontade aí. Ele foi indo pra um lado, né? Aí ia pro outro, fumando cigarro atrás do outro, meu cigarro, fico olhando pra ele e falei, porra, maluco. Bom, tomara que ele me agrida. Daqui a pouco ele falou pra mim assim, aí, desculpa, isso aqui. Aí por que foi? Como isso acontece? Pô, tu falou uma parada e me deixou irritado, me deixou nervoso. Então, por que nervoso? Isso acontece, a natureza desse jeito aí, isso acontece. Pô, por exemplo, eu vivo com a nega há 10 anos. E você acabou de falar pra mim que eu nunca toquei a nega. É sério isso? Eu falei, porra, cara, olha pelo lado bom. Você nunca tocou, mas ninguém nunca tocou. Alegria. Olha só, alegria. Irmão, tudo tem um lado bom. Olha pelo lado bom da história. Tu tá aqui agora estudando aqui. Falou que fala assim, aí, mané, viu tua mulher lá embaixo, mó massa com o maluco aí, tá sendo corno. Fala o que pra ele? Que nada, mané. Entre ela e ele, tem um mínimo. Tem uma camada atômica, ele não tá encostando não, mané. Essa minha mulher, não encosta ninguém, mané. Pronto. Só alegria. Na aula que vem, a gente vai definir melhor isso aí e resolver as questõezinhas da apostila. Falta falar de 2 tipos de força. De atrito. Estático e atrito o quê? Eu mandei esse guardar no material. Pode voltar. Pode sentar todo mundo aí. Senta aí.